amigos, que Jesus nos ampare para errarmos o menos possível, se Deus quiser. Nós pretendemos hoje, em seguimento ao nosso estudo, falarmos sobre o Evangelho e a missão de Jesus. Mas para nós entendermos bem esse tema, seria interessante nós voltarmos um pouco no tempo e analisarmos aquele período que nós vivemos, o nosso espírito, fizemos o nosso progresso nos reinos da animalidade. Vejam só, nós sempre olhamos a vida, especialmente a vida selvagem, como uma coisa assim, muito forte, muito agressiva, e às vezes nos assustamos um pouco. Mas nós precisamos partir de um princípio. Primeiro, que Deus não faz nada de errado. Número 1. Número 2, Deus não faz nada sem um fim útil. E esse fim útil é em função de nós, seus filhos. Então, quando nós olhamos a vida selvagem e ficamos assim, um pouco assustados, nos parece muito agressiva, mas ela cumpre uma finalidade. Não tivéssemos nós transitado por esse triturar da vida selvagem, talvez ainda estivéssemos lá. Nós éramos espíritos tão primitivos, tão embrutecidos, que se fazia necessária uma pedagogia forte para que nós nos desenvolvêssemos. Então nós vemos, quando éramos predadores, os nossos esforços na caça dos outros animais que eram o nosso objetivo, e quando éramos vítimas dos predadores, vítima entre aspas, éramos presa dos predadores, então nós lutávamos muito, e era uma luta constante, intensíssima pela vida. E isso fez os nossos espíritos se desenvolverem. Então vejam só, amigos, esse é um ponto que eu pediria a gentil atenção dos amigos. Toda aquela situação selvática, ela era absolutamente necessária para quebrar a rocha que eram os nossos espíritos na época. Então, amigos, fomos nos desenvolvendo e terminamos por aportar no reino nominal muito primitivo. Nós éramos, naqueles começos, os brutos. Como estagiamos por milhões e milhões e milhões de anos na vida selvagem, quando chegamos ao reino nominal, aquele passado selvagem falava muito alto aos nossos espíritos. Então era necessário todo um trabalho de burilamento dos nossos espíritos ao longo das eras. Aí eu vou fazer uma pausa, um parêntese, para nós relembrarmos um assunto já comentado. O nosso desenvolvimento espiritual, ele está dividido em 3 capítulos, nesta ordem necessariamente. Primeiro, o fator tempo. Sem o tempo não faremos nada. O tempo, alguém já disse, é o grande ministro de Deus. Segundo, mestres e livros para usar uma linguagem de pedagogia moderna. Naturalmente, livros são os mestres escritos, são os mestres. E o esforço.
Sem esses 3 princípios, não saímos do lugar. Sem o tempo. Não temos tempo para desenvolver o nosso espírito. Sem o mestre, não temos as orientações. E sem o esforço também não saímos do lugar. Então contamos com esses 3 recursos na pedagogia divina para desenvolver os nossos espíritos. Então o que aconteceu quando chegamos naquela brutalidade primitivista do homem das cavernas? Aí, os sábios espirituais, e é uma pedagogia aplicada na vida universal como rotina. Falamos na semana passada que lá naquela estrela de Capela chegou o chamado fins dos tempos para aquelas humanidades, daqueles satélites, daquela grande estrela em torno da qual giravam aqueles planetas. Então, aqueles espíritos rebeldes, eles estavam cientificamente, naquela época, mais avançados do que estamos hoje na Terra. Então, se isso acontecesse hoje, eles seriam também os nossos mestres, porque eram espíritos mais evoluídos cientificamente em termos de inteligência. Então esses irmãos nossos foram degradados para a terra para serem o quê? Os mestres. Que para o bruto, se fossem aqueles espíritos revoltados ou não, para o bruto não fazia muita diferença. Mas eles sabiam muito em relação ao homem primitivo. Então o tempo, e eles eram o mestre. Então ao longo das eras, os terrícolas mais esforçados adiantaram-se mais. Hoje são espíritos de bela evolução, vivendo em zonas superiores da espiritualidade, mas eram os brutos quando os capelinos chegaram na Terra. E aí o mundo se desenvolveu muito, até o momento em que o espírito humano atingia aqueles primeiros albores do sentimento. Aí eu faço um outro parênteses no nosso estudo. Vejam só, amigos. Quando Deus criou os seus filhos, Ele deixou um selo na nossa alma de que Deus existe. Vocês querem ver uma prova disso? Consulte as páginas da história, especialmente aquelas épocas remotíssimas. Já o homem fazia-se uma pedra, um entalhamento numa madeira, era o totem do aborígene, daqueles espíritos selváticos que já demonstravam um sentimento de religiosidade. E essa expressão, sentimento de religiosidade, é muito importante para o nosso estudo. Veja, nós, às vezes, ouvimos falar nas religiões que cobrem o planeta terrestre. Aí vem uma perguntinha assim, bastante capciosa: o que é religião? Pouca gente saberia responder essa pergunta. O que é religião? Vejam só, amigos. Sentimento de religiosidade é aquele selo deixado pelo Criador nos seus filhos. Então, desde as eras muito primitivas daquilo que chamamos racionalidade, porque somos animais racionais, nós já expressávamos o nosso sentimento de religiosidade. Existiram mesmo princípios religiosos bárbaros, que a história nos dá conta.
E o que vem a ser religião? Eu diria o seguinte: religião vem do verbo latino religare, significa religar a alma humana a Deus. Isso me causa assim uma certa vertigem, porque eu perguntaria se seria possível nos desligarmos de Deus. Nós estamos ligados ao Criador ad eterno, do que nascemos até o infinito. Nós marchamos para expressões cada vez maiores da divindade. Mas para respeitar a literalidade do verbo latino, religare, daí a origem de religião. Então, religião é um louvável, friso bem, louvável esforço humano para ajudar o homem na busca de Deus. Observe, os amigos, que nós estamos sendo bem positivistas, bem oportunistas, queremos dar uma expressão de grande respeito a todas as religiões da história do mundo, porque estou convencido que, na essência, todas as religiões possuem princípios saudáveis, construtivos, divinos mesmo. Naturalmente, que todo organismo tem a sua patologia. Por exemplo, a gente entra no hospital e aí nós dizemos assim: todos esses que estão deitados são os doentes, e os que estão em pé são os terapeutas. Mas eu pergunto, será que todos esses terapeutas têm uma saúde perfeita? Tem minha dúvida. Podem até ter uma saúde relativa, porque sabem cuidar-se, mas perfeição não é desse mundo. Então, meus amigos, a religião não escapa dessa circunstância do próprio espírito humano. Então nós estamos convencidos do seguinte: aquelas massas humanas que procuram os templos religiosos, em sua esmagadora maioria, são pessoas sinceras, que ali vão com o melhor dos propósitos, com muita sensibilidade espiritual, conduzidas pelo sentimento de religiosidade que o Criador colocou no nosso espírito ao nos criar. Mas, naturalmente, naquela massa de pessoas religiosas, existem aqueles perturbadores que ali estão sem sinceridade. Da mesma forma, os dirigentes religiosos. Eu diria que a sua grande maioria é de pessoas sinceras, honestas, que ali estão com os mais elevados propósitos espirituais. Mas, infelizmente, ali no meio há os espertinhos, e esses espertinhos são belos e inteligentes psicólogos, que localizaram no sentimento de religiosidade da pessoa um caminho para enfiar a mão no bolso. E aí nós vemos esses movimentos que arrecadam bilhões mundo afora, ludibriando a boa-fé das pessoas, infelizmente. Mas nós estamos fazendo um estudo, e ao fazermos o estudo, nós temos que encarar todas as situações, todas as hipóteses, sem qualquer sentido crítico. Temos pelas religiões, pelos religiosos e pelos seus devotos o mais alto respeito. Assim nos ensina a doutrina espírita. Então, amigos, hoje nós olhamos assim ao passado, e aí começamos que o nosso estudo hoje é o Evangelho de Jesus e a missão de Jesus. Nós tiramos algumas ilações interessantes. O que Jesus, na verdade, veio fazer na Terra? Dizem as tradições do mundo espiritual de quando a humanidade apresentou a mínima condição de receber uma diretriz superior,
Então era a hora de Jesus reencarnar entre os homens para trazer o seu Evangelho. Assim como perguntamos o que é religião, perguntamos e respondemos. Religião é um louvável esforço humano, criando organizações que, pelas pessoas honestas, que as criam, pretendem ajudar o homem na busca de Deus, no seu sentimento de religiosidade. Então, o sentimento de religiosidade é uma coisa, religião é outra. Religião é uma organização humana. O sentimento de religiosidade está no nosso coração, no nosso peito. Então, amigos, assim como perguntamos o que é religião, nós perguntaríamos assim: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Jesus? Então, nós, médicos, precisamos ter respostas a essas questões para que nós possamos equilibrar a nossa alma, equilíbrio necessário ao nosso trabalho mediúnico. Porque se nós não soubermos o que é religião, se nós não soubermos o que é o Evangelho, estamos falando ao léu, pensando ao léu, sem objetividade. Então nós diríamos que o Evangelho de Jesus, ele é um código de ética, ele é um manual de instruções, ele é um compêndio, vamos dizer assim, de boas maneiras espirituais. E eu explico. Como nós vimos de eras terríveis para a nossa visão atual, mas que é a lei de Deus, daquelas eras da animalidade, nós chegamos ao reino nominal e, com a ajuda do tempo, dos mestres capelinos e dos nossos esforços, os que se esforçaram, nós conseguimos desenvolver inteligência, desenvolvemos ciências, construímos cidades, nos comunicamos, etc, etc, etc. Mas aquele passado de milhões e milhões de anos de animalidade fala muito alto no nosso espírito. Então, para nós nos desvencilharmos dos resquícios de animalidade que trazemos de um passado remotíssimo, foi essa a missão de Jesus. Então, esta é a resposta a respeito do Evangelho, numa linguagem simples. Eu diria que o Evangelho é um atalho que nos permite alcançarmos um desenvolvimento espiritual mais rápido. E como? Evangelho, amigos, o Evangelho não foi feito para ser declamado, recitado, contado. O Evangelho foi feito para ser vivido. Deixa eu tomar a vida escolar como um exemplo, uma figura para melhor colocar as nossas ideias. Nós, da classe média, mandamos os nossos filhos à escola, é um pouco de honra da classe média educar os filhos. E o que o filho vai fazer lá? Ele vai conviver, primeiro, com o tempo. O ensino fundamental são 8 anos. Vocês desculpem, eu não sou muito craque nisso, embora seja pai. São 8 anos. Depois o ensino médio, mais 3 anos, não é isso? Então, fator tempo. Olha aí. Não preciso falar dos mestres, dos professores. E não preciso falar que um aluno tem que se esforçar para tirar boas notas e para passar de ano, para tirar o diploma e se colocar na vida com algum sucesso socioprofissional. Então veja, amigos, a mesma coisa foi a obra de Jesus. Então Jesus veio à Terra
nos mostrar como venceríamos os resquícios de animalidade que o nosso espírito carrega. E ele mesmo fez uma advertência que está muito bem explicada no Evangelho de Mateus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, porque eu orarei ao Pai, e o Pai vos enviará um novo Consolador, que ficará convosco para todo sempre, e que vos lembrará tudo o que vos tenho dito, e vos explicará todas as coisas. Palavras de Jesus, porque Jesus sabia a confusão que os homens fariam com os seus ensinamentos. Vejam, amigo, uma coisa interessante. Notaram que Jesus nunca escreveu nada? Perdão. Uma vez os judeus querendo pegar Jesus numa artimanha, eles levaram uma mulher surpreendida em flagrante adultério e disseram a ele: Senhor, segundo a lei de Moisés, a adúltera deve ser apedrejada em praça pública até a morte. Então eles deixaram Jesus, como a gente usa na linguagem popular, numa sinuca de bico, porque Jesus pregava o amor, pregava o perdão, pregava a solidariedade, a tolerância, o respeito pelas pessoas. Então, se ele diz apedreja e mata, ele estava jogando por terra todos os seus ensinos morais. E se ele diz não apedreja, ele batia de frente com os ensinamentos mosaicos. Então não tinha saída. Então Jesus pegou uma varinha e começou a escrever no chão. Vejam, todo o Evangelho, a única coisa que Jesus escreveu foi isso, no chão, os crimes cometidos por cada um dos presentes. E eles iam lendo e iam saindo, a começar pelos mais velhos. Por que razão? Porque sendo mais velhos haviam errado mais. E Jesus sabia que o vento, a chuva, a pata dos animais, os pés dos homens se encarregariam de apagar aquilo que foi escrito no chão. Por isso que Jesus advertiu que mandaria um Consolador que lembraria tudo aquilo que ele havia ensinado. Por que razão? Só uma razão. Se vai lembrar, é porque foi esquecido. E que ficará convosco para todos sempre. E diz ele: o Espírito de verdade. E em Paris, em 1857, uma menina de 12 anos escreve uma página lapidar, para você fundir em bronze por uma praça pública. Então a profundidade do texto é assim: Espírito de verdade. Admitiriam que uma meninazinha de 12 anos tenha viajado lá para os textos evangélicos para uma mistificação? E como a menina de 12 anos escreveria uma página lapidar? Uma menina semi-alfabetizada. Então, amigos, por que essa confusão toda com o Evangelho de Jesus? É porque a época falava-se duas línguas: o hebraico, o judaico e o aramaico. O aramaico, na época, era como o espanhol hoje, uma língua mais aculturada para os intelectuais da época. É a língua mãe, o hebraico, era a língua popular da época. Aqueles povos tinham as suas formações verbais, eles tinham as suas expressões idiomáticas, e Jesus tinha que falar a língua da época, senão não seria entendido. Foi por isso que ele disse: muitas coisas tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Meus amigos, aqui falamos tantos temas interessantes
que a espiritualidade nos traz para o mundo lá fora, repetiríamos Jesus. Muito tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Há pessoas que têm dificuldade de entender uma coisa tão simples como a lei da reencarnação, como a comunicabilidade entre os espíritos e os homens, que é uma lei natural. A reencarnação é uma lei natural, mas os homens têm dificuldade de entender. Então, amigos, por esta razão é que esses textos chegaram aos nossos dias cheios de máculas, porque falavam-se línguas à época, hoje mortas. Então esses textos, porque Jesus não escreveu nada, eles foram escritos 60 anos depois da crucificação, de memória, porque na época não tinha impressora, ou tinha computador, fax, e-mail. Então os princípios gráficos da época eram primitivíssimos. Havia quem sabia escrever, era uma notoriedade na época, era um escriba, e que escrevia-se na mão, um por um. Quando a gente faz uma carta para um ente querido, manuscrita, não é isso? É mais ou menos isso. Então, amigos, mais um detalhe importante. Esses textos ficaram nas mãos das autoridades religiosas por 1000 anos. E não havia imprensa, não havia nenhum controle. Então não tenho dúvida que o que chegou às nossas mãos hoje é uma parte da verdade das coisas materiais citadas no Evangelho. Mas o Evangelho tem duas faces. Vejam só. Falamos que a classe média é ponto de honra, manda o filho às escolas. O que os nossos filhos fazem na escola, além daquelas peraltices conhecidas? Eles vão à escola para aprender com os mestres. Ou eles vão lá para aplaudir os mestres? Meu Deus do céu! Com todo respeito, meus amigos, respeitosamente, façam de conta que eu estou aqui ajoelhado pedindo 1000 desculpas àqueles que não pensam como nós. Mas a humanidade fez de Jesus um ídolo. Ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é milagroso, Ele é belo, Ele é formoso, viva Jesus! Eu assisti num templo religioso, vamos cantar parabéns para você, para Jesus. Meu Pai, com todo respeito, que era Jesus? Ele era o nosso divino mestre. E o que o mestre faz? Ensina. Porque se Jesus fosse tão ingênuo, tão pequeno, tão supérfluo, que precisasse de aplausos, de louvamentos, de bajulações, ele teria escrito no seu Evangelho: vocês não precisam fazer coisa nenhuma a não ser me aplaudir. Eu adoro um aplauso. Meu Deus do céu, ele nos disse: antes que vós fosseis, eu já era. O que ele quis dizer com isso? Antes de nós sermos criados por Deus, ele já era um espírito cósmico. E foi a inteligência que plasmou o planeta Terra, como já comentamos aqui fartamente. Então Jesus, meus amigos, está a uma distância de nós, em termos de hierarquia espiritual, que nós não podemos imaginar. Tudo o que nós imaginarmos sobre a grandeza de Jesus, ele está muito, muito além. Nós estamos comparando uma estrela com um grão de areia na praia. Então, meus amigos, Jesus veio até nós para nos passar um manual de instruções
para vencermos a animalidade que ainda carregamos conosco. Então nos dizia ele, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Se alguém te pedir para carregar com ele as costas por uma milha, vai mais 2 milhas. Jesus nos mandava ser bons, sermos tolerantes, sermos caridosos, e é através desses princípios que vamos vencer a animalidade. Aqueles costumes primitivíssimos das eras da animalidade, Deus não erra, amigos. Eles eram necessários, eles não estão errados, mas eles são extemporâneos em termos de atualidade. Eles eram princípios próprios para a nossa vida selvagem, mas impróprios para a nossa vida na civilização. Então, meus companheiros, eu não tenho outro símbolo para definir o Evangelho de Jesus que não seja dizer que ele é um atalho. A expressão não é nossa. Desculpe o plágio, quem disse isso foi Emmanuel, na sua sabedoria. Então o Evangelho de Jesus, se eu leio, se eu incorporo o Evangelho no meu espírito, então eu transformo a minha alma daquele ser animalizado num ser celeste. Primeiramente, amar a Deus, esta foi a enfática advertência de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meus amigos, nós falamos isso, mas vamos ser bastante honestos. Temos dificuldades de amar a Deus, porque não desenvolvemos em nós ainda esse princípio. Sejamos honestos, não adianta nós nos enganarmos. Aconselho aos amigos, nós precisamos todos os dias nos lembrarmos do Criador, desta inteligência cósmica, plagiou todo o universo, que cuida de todas as nossas necessidades. Precisamos amá-lo como amamos aos nossos pais, especialmente a nossa mãe, como amamos aos nossos amigos. Jamais deixarmos passar um único dia sem nos lembrarmos do Criador. Ele é a nossa sustentação. Mas ao próximo combatimento, veja a grandeza dos ensinos de Jesus. Precisamos todos os dias nos lembrarmos do Criador, para aos poucos aprendermos a lição de amar. E ao próximo como a nós mesmos. Porque aquele que ama ao próximo extingue da sua alma todos os princípios, todas as estruturas psicológicas da nossa alma, dos tempos de animalidade. Porque o animal tem uma necessidade de disputar, de predar, de sobreviver. E Jesus nos falava do bom samaritano que acha aquele homem atacado pelos ladrões e o leva consigo, um símbolo. Então, amigos, só para completar os nossos questionamentos, que agora já sabemos o que é religião, já sabemos o que é o nosso sentimento de religiosidade, já aprendemos nesse estudo que precisamos do tempo do mestre e do esforço. O tempo está aí, o mestre sublime é Jesus, e o tempo é o nosso esforço. Meus amigos, o que a humanidade fez com o Evangelho de Jesus? Fez de Jesus um ídolo. Então o que nós vemos quando se fala em religião, se fala no Evangelho? São os paramentos, são as pompas, são as catedrais grandiosas, forradas ao mármore de Carrara, com filigranas de ouro.
são os paramentos de luxo, são as festas fantásticas, é tudo aquilo que diz respeito ao culto externo. Meus amigos, a doutrina espírita é absolutamente avessa a todas essas fantasias. Nós vamos aos centros espíritas e não pagamos nada por isso. O espírita trabalha pela doutrina por ideal. Nós não ganhamos nada com isso, a não ser doar o nosso esforço por idealismo. E só para fazer a última pergunta, nos falam todos aqueles que se dizem cristãos, você fala de uma coisa chamada salvação. Meu Deus do céu, nasceu no mundo uma verdadeira indústria da salvação. O que é salvação? Meus amigos, o que é salvação? Salvação, meus amigos, é libertar os nossos espíritos da animalidade e só há um caminho, que é Jesus. Quando o professor lá na escola, o mestre, ensina as suas matérias, o que ele espera dos alunos? Aplausos, louvaminhas, bajulações. O mestre espera que o aluno, com esforço, aprenda as matérias ensinadas e vá se laurear na disciplina estudada. Jesus é a mesma forma. Vocês acham que o espírito cósmico, como Jesus, que quando nós fomos criados há bilhões de anos passados, ele já era uma alma de tal grandeza que organizou o planeta terrestre e plena Via Láctea? O espírito desse Jair viria numa viagem fantástica, meus amigos, inimaginável. Jesus está vibratoriamente a uma distância da vida humana incalculável. E a sua grande luta foi descer vibratoriamente até reencarnar como filho de José e Maria. Mesmo. Porque senão, se Jesus não fosse um homem, como nós somos, ele estaria desrespeitando as leis de Deus que estabeleceram a formação dos corpos na terra. Ele era o grande respeitador das leis divinas e renasceu entre nós da manjedoura, o Apocalipse. Aquele foi o momento em que ele entregou a mensagem à humanidade. A sua mega luta foi viajar vibratoriamente distâncias vibratórias que a nossa mente não pode conceber, até ter condições de reencarnar na Terra. Então aparecem as fantasias socio-religiosas. Ah, Jesus deu a sua vida para nos salvar. Meu Pai, ó Senhor, tem piedade de nós, da nossa ignorância. Não podemos fazer de Jesus mais um dos muitos ídolos que o mundo conheceu. Então nós temos que entender que o Evangelho não é para ser declamado, não é para ser discutido, é para ser vivido. E ele já previa as dificuldades que a humanidade teria e nos advertiu: eu vos mandarei um novo Consolador para ficar convosco para sempre, o Espírito de verdade. E foi esse Espírito de verdade que nos trouxe, pela pena magistral de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, salvar é livrar-nos dos resquícios de animalidade que ainda carregamos conosco, justificáveis naquelas eras remotíssimas, impróprios para a nossa libertação espiritual. Jesus nos guarde em sua paz e que possamos fazer bom uso dos seus ensinamentos. Que assim seja.